convidar você para participar da enquete do dia jovempan.com.br. A pergunta trata justamente do julgamento que começará amanhã, que vai discorrer e analisar a suposta tentativa de golpe de Estado e de que maneira uma eventual condenação contra Jair Bolsonaro poderia motivar o governo de Donald Trump a tomar medidas contra o governo brasileiro ou contra autoridades brasileiras, pensando em novas sanções, medidas tomadas em relação a tarifas ou até a ampliação da Magnitsky para outras autoridades. Eu conto com você, jovempan.com.br. Retomar a nossa discussão, falávamos sobre a manifestação de Tarcísio Gomes de Freitas, concedeu uma entrevista a uma emissora de rádio, um jornal do ABC Paulista, dizendo que o primeiro ato dele, se for eleito presidente da República, seria conceder indulto ao ex-presidente Jair Bolsonaro, caso ele seja condenado. Você, Dávila, como interpreta, qual é a leitura necessária nesse momento, esse posicionamento de Tarcísio Gomes de Freitas? Está em linha com o que ele já tinha sinalizado, né? Está em linha com o que ele havia sinalizado, está em linha com as demonstrações de fidelidade a Bolsonaro, mas aí precisamos trazer aqui a questão levantada pelo Beraldo. Não significa nada prometer indulto se esse indulto pode ser derrubado. E você mencionou a nossa audiência, o caso Michel Temer. E temos de fazer um parênteses que Michel Temer é um professor de direito constitucional que sabe muito bem qual é o poder do presidente da República e usou desse mecanismo e foi derrubado no Supremo. Então não é uma pessoa que não conhece o direito constitucional, é um professor com vários livros escritos sobre o assunto. Então veja que no Brasil nem mesmo o conhecimento jurídico embasando a autoridade do presidente da República, garantido pela Constituição, é garantia que vai ser tratado como algo constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Então, é esse o Brasil que nós vivemos hoje. Agora, o que me chama a atenção, Caniato, é que nós estamos há um ano da eleição presidencial e, como bem lembrou o Mota, as instituições estão esfarelando no Brasil. É a decadência das instituições, é a desconfiança da população em relação às instituições democráticas, e eu não vejo um candidato a presidente da República defender o que nós temos de fazer para resgatar a democracia, o crescimento econômico, acabar com a arbitrariedade do Estado, acabar com esse Estado pesado que sufoca quem quer trabalhar, empreender e investir no Brasil. Como é que nós vamos voltar à normalidade? Viver num país que não haja insegurança jurídica, que não haja 43 mil homicídios por ano, tem tantos que tem que enfrentar o crime organizado. Olha, tem tanto problema. Não vejo um presidenciável endereçar a esses temas fundamentais que afetam a vida de todos nós brasileiros. Só vejo essa história de vai ter anistia, não vai ter anistia, Bolsonaro, não Bolsonaro, mas e o Brasil, gente? O Brasil, quem quer ser candidato a presidente da República tem que dizer a que veio, quais são as prioridades do país, o que nós temos que defender, como é que nós vamos colocar o Brasil de volta à normalidade. O Mota bem lembrou, nós vivemos um dos períodos mais anormais da história do Brasil. Então, não dá para viver um período de gigantesca anormalidade e não endereçar o tema. Parece que a gente vive na Suíça, que o único problema que existe hoje é a questão Bolsonaro. Bom, mas e o resto do país? E a segurança, e a educação, e a retomada do crescimento econômico, e o déficit fiscal, e a inadimplência gigantesca, e a taxa de juros maior dos últimos 20 anos. Tem tanto problema para resolver. Não dá para quem pretende ocupar a cadeira de presidente da República apenas cruzar os braços e não tratar desses temas relevantes. Então, está na hora de parar um pouco com esse oba-oba e tratar dos temas que tiram o sono do brasileiro. Se isso não for feito, a chance de mostrar novidade na eleição presidencial próximo ano é muito baixa. E não adianta falar assim, não vou guardar as melhores ideias para a campanha. Não, nós temos de começar a lançar esses temas para mobilizar as pessoas. E aqui vale a pena dar exemplo de um governador de estado que foi o Paulo Artung. O Paulo Artung disputou uma eleição no governo do Espírito Santo, Caniato, dizendo exatamente o que ia fazer. Ia ter que fazer um ajuste fiscal duro, ia ter que combater o crime, ia jogar duro em relação à educação e conseguiu ganhar uma eleição falando a verdade e fez uma transformação no Estado.
o Espírito Santo estava numa situação parecida com a do Rio de Janeiro, esse desastre institucional. E hoje é um dos melhores estados do Brasil, porque teve um governador, um candidato naquela época, governador do estado, que teve coragem de falar abertamente para a população o que precisava ser feito para endireitar o país, o estado. Nós precisamos de um presidente da República que tem que dizer claramente o que nós precisamos fazer para endireitar o Brasil. Pois é, agora tem uma outra informação que nós trouxemos há pouco, Beraldo, que trata de uma espécie de articulação que vem sendo feita pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Participou de reunião com Marcos Pereira, que é o líder do Republicanos, também tem falado com muitas lideranças partidárias a fim de tentar avançar com o projeto da anistia. Não sabemos se é aquele primeiro, um projeto reformulado, mas isso está no radar de Tarcísio de Freitas e ele acaba dando toda a pinta de que deve disputar a presidência da República, justamente por entender que essa vai ser uma pauta que poderá fazer toda a diferença no que tange a convicção dele em relação a injustiças que estão sendo cometidas, mas talvez, né, um cálculo eleitoral. Mas o que é preciso considerar quando um nome que é aventado para disputar a presidência da República já inicia um processo de articulação junto a lideranças partidárias a fim de vislumbrar um agendamento e talvez uma votação do projeto de lei da anistia. Se Tarcísio puxa isso para ele e ele assume a articulação, você acha que o desfecho pode ser outro, Beraldo? Renato, o governador do estado de São Paulo sempre tem um peso político importante, até porque Tarcísio de Freitas não é apenas o governador do estado de São Paulo, ele é governador do principal estado do país com a perspectiva de ser o candidato mais competitivo para a presidência da República. Então, em torno dele há ali uma percepção de muito poder, não só atual, mas também futuro. Agora, a gente precisa se perguntar, há motivo para não se debater e votar o PL da anistia? Até porque o debate sobre o PL da anistia, colocar na pauta da Câmara e do Senado o PL da anistia, não quer dizer que ele será aprovado. Ele será discutido, será votado. Há votos, os representantes da população brasileira, na sua maioria, concordam que aquelas penas aplicadas para os manifestantes do 8 de janeiro são excessivas ou não? É isso que tem que ser discutido. Mas a gente tem que se perguntar também, o que está acontecendo que mesmo com o presidente da Câmara e o presidente do Senado terem sido eleitos com o apoio dos deputados da bancada que apoia o ex-presidente Jair Bolsonaro, nem assim essa força política é suficiente para fazer avançar esse debate e essa votação. Tem alguma coisa muito errada ali. Será que todo este grupo tão experiente na política brasileira, afinal de contas nós estamos falando não apenas de Jair Bolsonaro, que foi 28 anos deputado federal e depois presidente da República, nós estamos falando de Valdemar da Costa Neto, uma das grandes raposas da política brasileira, conhece tudo de cabo a rabo. Nós estamos falando de membros dos partidos que apoiaram Jair Bolsonaro, que continuam, pelo menos dizem que continuam apoiando Jair Bolsonaro, e que apoiaram a eleição de Hugo Mota e Davi Alcolumbre, que se colocam ali na frente da defesa do PL da anistia, mas que, por algum motivo, esta força política não se sobrepõe aos interesses pessoais de Davi Alcolumbre e Hugo Mota. Alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa muito grave está acontecendo. E aí a gente tem a opção de simplesmente fazer de conta de que, puxa vida, a política é isso mesmo. Nossa, como a política é um ambiente desafiador. Olha, realmente a gente combina uma coisa e depois não cumpre. Ou a gente tem a obrigação de ficar com o dedo nessa ferida, porque obviamente tem alguma coisa aí. Obviamente, essas denúncias que estão sendo feitas contra o presidente da Câmara, as denúncias que estão sendo feitas contra pessoas ligadas ao presidente do Senado, têm uma parte importante na dinâmica política que está estabelecida no Brasil.
aqueles que comandam as forças de investigação, aqueles que comandam o judiciário brasileiro, estão permanentemente mandando mensagem para reforçar o seu papel de protagonista. E aí, Caniato, a gente não pode mais levar em conta o Brasil institucional, nós não podemos mais levar em conta a força daqueles indivíduos que receberam votos para representar a população brasileira, porque, sinceramente, o jogo é completamente diferente daquele que nós, o eleitor, achamos que era. Mota, questionamento do Beraldo. Alguma coisa muito estranha está acontecendo. Por qual razão o PL da anistia não avançou, mesmo depois de tantos acordos firmados entre as lideranças políticas? Informação de hoje. Arthur Lira foi à casa de Jair Bolsonaro, autorizado pelo Supremo Tribunal Federal, e segundo as informações de bastidores divulgadas por alguns veículos, Bolsonaro teria pedido ajuda a Arthur Lira, que foi presidente da Câmara dos Deputados, na articulação da anistia no Congresso. Você acha que o status da anistia não muda após a finalização do julgamento, Mota? Se eu tivesse que dar um palpite, eu diria que não. Eu tenho enormes reservas aos políticos em geral, porque eu passei algum tempo no meio da política. Eu fui candidato 2 vezes. Eu vi como a coisa funciona. Então, eu não tenho nenhuma ilusão quanto à política. Eu tenho a certeza de que nós não temos ideia de 80% a 90% das coisas que acontecem lá. Eu já vi inúmeras vezes políticos que são inimigos figadais na frente do eleitor e são companheiros e parceiros quando a cortina se fecha. Então, eu não tenho nenhuma ilusão em relação à política. Eu não acho que a solução dos nossos problemas vem da política. Eu já falei isso aqui várias vezes. Eu acho que o caminho para o progresso do Brasil é um caminho cultural, passa pelas ideias. É preciso que nós, os cidadãos comuns, adotemos as ideias certas. E aí, como reflexo disso, de uma forma diluída, isso chega de alguma forma na política. Mas os políticos não vão nos salvar. A resposta não vem dos políticos. Então, eu não tenho absolutamente nenhuma ilusão em relação a isso. Agora, eu acho que, dentro de todo o desconhecimento que eu confesso aqui, eu não tenho a mínima ideia o que se passa nos bastidores. Mas me parece que, no caso específico da anistia, isso é fruto de uma falta de coragem do Congresso Nacional como um todo de enfrentar o problema que está na frente dele. A gente já ouviu do próprio Congresso mais ou menos isso, né? Porque essa não é a justificativa para tal da PEC da blindagem, não é isso? Não, deixa a gente se blindar aqui primeiro, depois nós vamos sair em defesa da nação, não é isso? Acredita quem quiser, meus amigos. Nós, a história brasileira, tem poucos exemplos de políticos que se sacrificaram pelo seu país, que fizeram a coisa certa, apesar do risco que corriam. É isso que todos nós, eleitores, esperamos quando vamos votar. Mas a gente sabe que não é essa a realidade. Então, nesse caso específico da anistia, o que está em jogo aqui é a liberdade de dezenas ou centenas de brasileiros comuns, cujo único crime foi protestar contra uma coisa que eles achavam errado. Eles podem ter feito esse protesto de uma forma inadequada, como já foi feito centenas ou milhares de vezes antes no Brasil, sem qualquer consequência. Mas dessa vez, a consequência foi 14 anos de prisão para alguns deles. Pela primeira vez na minha vida, eu estou vendo pessoas exiladas do Brasil. Não é pessoas que saíram do Brasil porque estavam com vontade de morar fora, pessoas que saíram do Brasil porque não tinham alternativa. Se eles ficassem aqui, eles estariam também submetidos a um processo completamente maluco.
Então, eu acho que quando a gente fala de anistia, é disso que a gente está falando. Eu não tenho conhecimento do que se passa por trás dos bastidores da política, mas eu acho que o que está faltando nesse momento é coragem. Essa coragem não depende da autorização de ninguém. Basta uma decisão do Congresso Nacional.